Na Segunda Guerra Mundial, ele seguiu junto com as tropas americanas no dia D, em direção à Normandia. Era o único fotógrafo acompanhando a invasão americana ao território europeu. Robert Capa, ele seguia com a sua câmera e para ele aquilo significava, de certa forma, uma luta contra o crescimento do fascismo. Das 72 fotos que ele conseguiu tirar naquele dia tumultuado e com muitas mortes, somente 11 foram salvas por conta de um problema no laboratório responsável pelas revelações dos filmes. Inclusive as fotos têm um pequeno desfoque, são um pouco granuladas. Ele fala um pouco que isso é por culpa do laboratório, desse problema que teve no laboratório. Mas, de certa forma, até esse defeito traz essa sensação de guerra, essa sensação de tumulto, de medo, né, de dor, o que acaba trazendo ainda mais significado para suas imagens. Robert Capa, ele cobre, além dessa guerra, mais 5 guerras. Ao cobrir a Guerra Civil Espanhola, Robert Capa foi considerado pela revista Picture Post o maior fotógrafo de guerra de todos os tempos. Ele começava a usar uma câmera Leica 35mm, coisa que ninguém usava na época para fotografar a guerra, e ele mudou completamente o estilo de fotografia. Ele conseguia estar próximo da ação, ele conseguia mostrar cenas que antes eram impossíveis quando eram feitas, na maioria dos casos, com câmeras de médio formato, com placas de vidro, né, negativo de vidro, o que tornava impossível essa agilidade. Então ele mudou completamente a forma de fotografar. Na Guerra Civil Espanhola isso ficou muito claro rapidamente, ele ganhou um destaque mundial, inclusive com uma foto icônica que teve muito questionamento de como foi feita, da morte de um soldado espanhol. Então, realmente, fotografar com uma Leica 35mm em comparação com câmeras de médio formato e chapa de vidro mudou completamente esse estilo de fotografia, e ele realmente inovou tanto pelo equipamento, mas mais do que isso, pela sua sensibilidade e coragem de estar sempre no fronte de batalha, inclusive como na Guerra Civil Espanhola, tendo essa imagem icônica desse tiro, né, desse soldado sendo atingido. Ele cobriu 5 guerras no total, e 60 anos depois da sua morte ainda é considerado por alguns o maior fotógrafo de guerra, ou no mínimo um dos maiores fotógrafos de guerra de todos os tempos. E mais do que qualquer equipamento e linguagem, até coragem, na verdade eu acho que a coragem está sim envolvida nisso. Ele mesmo dizia que se a foto não era boa o bastante é porque o fotógrafo não tinha chegado próximo o suficiente. Ele sempre procurou estar bem perto dos seus personagens e das histórias que ele queria contar, tanto nas épocas de guerra quanto nos entreguerras. Ele sempre estava querendo mostrar como as pessoas interagiam com os locais destruídos pela guerra, com a tentativa de se recuperar, de se reencontrar uma nova forma de viver. Ele sempre tentava mostrar isso, e apesar que nas guerras normalmente ele já tinha um lado de preferência, um lado que ele defendia, ele sempre procurava mostrar os dois lados, assim, os soldados dos dois lados, como pessoas que eram vítimas daquele sistema, daquela guerra que foi criada, e que muitos daqueles soldados eram, na verdade, inocentes, jovens, que foram tirados do campo para lutar,
e que não tinham muita escolha e tinham que estar naquele momento ali. E por isso pagaram com a própria vida. Então ele tinha essa visão, ele era um fotógrafo de guerra conceituado, mas ele sempre dizia que ele queria ser um fotógrafo de guerra desempregado. E ele era um pacifista acima de tudo. Para chegar onde ele chegou, como muitas das histórias dos grandes fotógrafos, ele teve que passar por muitos desafios. Ele nasceu numa família judia em Budapeste, na Hungria, e cresceu num dos maiores momentos de antissemitismo da história, e por vezes teve que fugir, mudar de país para tentar encontrar um lugar seguro. Ele vai para a Alemanha para estudar jornalismo com o sonho de escrever. Ele queria contar histórias escrevendo, escrever contra o fascismo, que era uma das suas buscas. E ele acaba conseguindo um emprego, na verdade, com fotografia. Ele aprende a fotografar e começa a descobrir que a linguagem que ele buscava para contar suas histórias era a fotografia, era a linguagem que ele realmente queria usar e a linguagem que ele se desenvolve e se torna um ícone da fotografia do século XX. Na Alemanha, ele novamente percebe na década de 30 que precisa novamente buscar um outro porto seguro. Com o Hitler tomando poder, ele resolve ir para a França, onde ele encontra um lugar onde ele pudesse procurar emprego como fotógrafo. Ele vai para a França somente com a roupa do corpo e muito pobre. E na França ele conhece o grande amor da sua vida, Gerda Taro, que é uma fotógrafa alemã. E juntos eles começam a procurar trabalho com fotografia e perceber uma grande dificuldade de conseguir trabalho. Robert Capa nasceu na Hungria como Endre Friedman. E percebem que o nome do Robert Capa dificultava muito por ser um nome judeu, e numa época de grande antissemitismo eles decidem, muito por sugestão dela, por ideia dela, criar um pseudônimo para ele e chegam ao nome Robert Capa, Capa sendo um apelido de infância na Hungria. E ele entra numa persona como um fotógrafo americano em território europeu, trabalhando, e isso começa a ajudar, as pessoas começaram a aceitar mais, principalmente em território americano, um fotógrafo com nome que poderia ser americano, com nome mais americano. Começam a cobrir a Guerra Civil Espanhola juntos, e a Guerra Civil Espanhola, que tornou Robert Capa internacionalmente famoso e começou realmente a concretizar sua carreira como fotógrafo e mostrar a sua força, a sua linguagem, foi também a responsável pela morte do seu grande amor, e isso, claro, trouxe várias consequências para ele psicológicas, assim, ficou altamente depressivo. A própria família dela culpou ele muito pela morte da filha. E logo depois desse ocorrido, ele vai para a China e passa 6 meses lá cobrindo a resistência à invasão japonesa. Ele também cobre, em 1948, a Guerra de Independência de Israel, também chamada pelos palestinos de Nakba, e claro que sua origem judaica o faz ter uma relação muito forte com o acontecido, uma relação pessoal, depois de toda a tragédia na Segunda Guerra Mundial com os judeus. E na sequência ele ainda cobre a Guerra da Indochina. Ele, em 1954, durante essa guerra, ele pisa numa mina terrestre e vem a falecer, assim, teve uma série de perde uma perna, tem uma série de ferimentos e vem a falecer. Nisso ele tinha 40 anos. Ele viveu intensamente todo esse período, passou por diversas dificuldades, buscou o seu sonho, seguiu uma busca ética, uma ideia filosófica,
de uma busca de paz, apesar de estar totalmente em contato com a guerra, estando muito próximo dos seus personagens e mostrando também na época de paz toda a dificuldade de se retomar a vida. E apesar que ele não tinha talvez a estética tão bem apurada, dessa busca da estética como por exemplo, seu parceiro Cartier-Bresson, o qual ele conheceu na França, ele em muitos momentos, principalmente nesses momentos de paz, ele também trouxe fotos muito poderosas de momentos decisivos e com uma composição muito bem resolvida. Robert Capa fundou a famosa cooperativa de fotógrafos Magna ao lado de David Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rogers e William Balfour. Um livro do Robert Capa de fotografias, tem um prefácio do Cartier-Bresson, eu gostaria de ler para vocês. Um pequeno prefácio, ele fala: para mim, Capa vestiu os trajes de luz de um grande toureiro, mas nunca para matar. Como grande guerreiro, ele combatia generosamente por si próprio e pelos outros em meio a um furacão. Quis a fatalidade que fosse derrotado no auge de sua glória. O seu irmão, Cornel Capa, que foi o fundador do ICP, importante faculdade de fotografia em Nova York, também deixa uma mensagem para o seu irmão. Meu irmão Robert Capa nasceu num pequeno país, a Hungria, cuja língua era inútil para além de suas fronteiras. Mesmo assim, ele conseguiu viajar pelo mundo todo para comunicar suas experiências e sentimentos por meio de uma linguagem universal, a fotografia. O conselho que Bob costumava dar aos outros fotógrafos era: goste das pessoas e deixe que elas percebam que você gosta delas. Foi isso que ele sempre fez. 5 anos mais velho que eu, Bob me inspirou, encorajou e mostrou o verdadeiro sentido da fraternidade. A vida e o trabalho do meu irmão constituem um testemunho de desafios enfrentados e riscos vencidos, com exceção do último. O que ele nos deixou é a história de sua incomparável viagem e o testemunho visual que confirma sua própria fé na capacidade do homem de persistir e ocasionalmente triunfar.